Opa, voltamos. Sabe uma coisa boa que eu estou também vendo nesse período, Paulo? É porque o que nós estamos consumindo nesse período? Em excesso. Não em excesso, porque eu acho que agora é o trabalho do consumo racional. Consumindo o essencial, então, muita gente em quarentena mesmo, alguns lockdown, mas outros. Então a gente consome a alimentação, que é essencial, alguma outra coisa, sai. A gente está muito mais comedido em consumos mais materiais, mas o que a gente está consumindo bem? Com conteúdo, Educação, informação, conhecimento, muito bom. é live, mas é live Muito demais. bom, né? É live para falar que a morte não existe, tá todo mundo na live, todo mundo. E isso é bom demais, porque eu estou pensando, conectou também. Aqui agora tem, você pode escolher, e é rápido, você pode sair, você vai em outra, não gostei, volta aqui. Essa democratização do conhecimento, isso é fantástico. E a conexão que está acontecendo, a gente que está dentro do movimento espírita, nossa, ver todos os centros espíritas, os palestrantes que a gente sempre Sim, é. gostou de acompanhar, e a gente vendo, e a gente sente, parece que está mais perto da gente, está dentro da nossa casa. E a gente pode ver várias outras coisas, isso é muito bom, esse é um E legado bom. eu acho que, exatamente, eu espero que esse seja um legado para o movimento espírita, porque eu, pelo menos, sentia que aqui nos Estados Unidos a gente não utilizava muito desse recurso para poder se conectar com os nossos irmãos e irmãs, para poder levar a mensagem da Boa Nova. Por que não? A reunião presencial, obviamente, muito importante. E a gente sente falta, né? Porque a gente sente falta da proximidade com as pessoas. A nossa ocitocina deve estar super baixa, né? De quem está em isolamento, principalmente sozinho completamente, né? Ah, É. não é? Tem Mas, até a questão do isolamento, só de falar, tem muita, isso é alterações cerebrais que acontecem nesse mecanismo de ficar em isolamento, principalmente pela alteração de conexão com o sol, muita gente fechado, está tendo só estímulo de luz mais artificial, sim, altera um pouco o ciclo natural de produção da melatonina, aquela história lá da sim, glândula é. pineal. Muita gente tem um tempo a mais, às vezes dorme a mais, ou então está acordando um pouco mais tarde, então a gente está ciclando mais aquelas fases do sono. Fazer um, dois, três e sono REM. Um, dois, três, sono REM, a gente está entrando muito mais em sono REM. Uhum. Isso quer dizer que está todo mundo sonhando muito mais. Não sei como é que vai ser a resposta da turma aí. Está todo mundo sonhando muito. Às vezes sonhos vívidos, parece que é real demais. E muitas vezes está tendo sonho lúcido, que é o quê? A chance da gente estar acordando durante o sono algumas vezes, ou acordar em sono REM, é maior, porque é uma questão de probabilidade, viu, Paulo? Então Uhum. a chance de você acordar e lembrar do seu sonho é uma coisa boa, porque aí você anota. Vamos anotar os sonhos, galera. Todo mundo está sonhando mais, por uma questão biológica mesmo. O cérebro está mais propício a isso. Uhum. E isso é importante, certo? Então, voltando só a complementar do que você estava falando, do problema de alimentação, né? Vamos esgotar um pouco Sim. essa parte. Só te colocando, o governador, na sua elevadíssima moral, ele não entrou em conflito com ninguém, ele deixou, ele convenceu todo mundo na paz, Exatamente. na conversa fraterna. E Exato. quem teve mais dificuldade de aceitar foram os cientistas, Todos os os estudiosos, né? físicos, cientistas, os Matemática. biólogos, matemáticos, eles iam com cálculo, falando, não, mas peraí, não está na hora ainda. Eles E o diziam governo, que eles cá. precisavam de muita energia para poder trabalhar, para poder fazer o intelecto funcionar, não é? Bem, Mas essa você sabe que isso, a gente ainda usa isso, porque você sabe, 3% do peso do nosso corpo, vamos dizer assim, da sim, composição do nosso corpo é o cérebro, 3%. Só que ele gasta 20 a 25% da 25% energia. em estado de repouso. E aí fala da melanina, da gordura cerebral, que a gente necessita, da carne animal ainda, aquela história toda, né, que... É e não é, né? Que é uma necessidade, é e não é, né? Porque assim, a gente precisa dos 25% da energia para atividade cerebral. Mas será que a gente não pode extrair esses 25% de energia de outras fontes? Eu acho que é uma evolução de entender isso, né? Principalmente pela essa crise de proteína animal. Claro. Em 2050 nós vamos ter mais de 10 bilhões de habitantes, porque o coronavírus não vai impactar nem um pouquinho, desculpa até falar, é morte, é grave, mas não vai impactar. Somos quase 8 bilhões de habitantes, chutando alto, eu acho que se morrer 1 milhão é muito, mas 1 milhão de 8 bilhões,
Uhum. Na gripe espanhola éramos 1,8, vamos arredondar 2 bilhões de habitantes da gripe espanhola e morreu quase 60. Uhum. Eles falam em 30, cada vez que você vê é um número diferente. Mas vamos pôr assim, de 50 a 60 milhões que morreram, numa população de 2 bilhões. Uhum. Hoje somos quase 8 bilhões e vai morrer, eu não quero profetizar mal, né, mas hoje já passou de 500 mil mortes, pode ser que morra 1 milhão. Então o impacto é pequeno ainda na nossa população. Em 2050, se a gente chegar em 10 bilhões com esse consumo É alimentar que a gente insustentável. é insustentável. É Então eu insustentável. acho que ele A vem também possibilidade. para ensinar a gente a comer melhor, comer menos Exatamente, e exatamente. distribuir melhor a comida. E aí, por exemplo, esses problemas todos que a gente está tendo de distribuição de alimento, de produção que vai ter, acho que alguém perguntou aqui por quê, né? Por que vai ter essa diminuição na oferta de proteína animal? Porque, vejam, existem pouquíssimas empresas, são conglomerados gigantes coordenados por uma ou outra empresa, né? Produtores de carne. No Brasil existe uma que domina todo o mercado. Aqui nos Estados Unidos tem 3 ou 4 que dominam o mercado. Então, esses conglomerados, as fazendas que eles utilizam são fazendas enormes, são lugares onde eles colocam muitos animais ali dentro, todos aglomerados, todos aglomerados, facilita a transmissão de doenças infecciosas e tem pouco espaço para os trabalhadores. Então, os trabalhadores acabam também sendo mais expostos a essas doenças que estão circulando ali. Todos têm ventilação, né? Circulação interna de ar. Então, essas plantas estão fechando aqui nos Estados Unidos. Foram fechando à medida que a epidemia foi aumentando, porque as pessoas estavam morrendo lá dentro, entendeu? Os trabalhadores. Então, isso vai impactar bastante a oferta de carne, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Eu acho que talvez, não sei como está essa situação no Brasil, porque o isolamento aí no Brasil está sendo feito de forma diferente, né? Aqui está sendo feito de uma forma um pouco mais agressiva em vários estados, incluindo os estados produtores de alimentos, né? Então, a gente vai ver uma diminuição da oferta. E aí isso vale uma reflexão interessante. Será que produzir, continuar produzindo proteína animal dessa forma, nesse modelo, grandes conglomerados, 1 ou 2 ou 3 donos, bilionários, que têm influência política, que conseguem fazer trocas, venda de, de interesses, não é? Será que é assim que a gente deveria continuar produzindo proteína animal? Porque, assim, a gente pode muito bem dizer, tudo bem, mas essas empresas, elas têm a função de alimentar o mundo, têm a função de alimentar a população. Será? Porque uma parte significativa da população do mundo é vegetariana por necessidade. Você sabe muito bem disso. Os países onde nós vamos, junto com a Fraternidade Sem Fronteira, as crianças que nós conhecemos, aquelas pessoas que vivem naquelas comunidades, elas são já vegetarianas por uma necessidade imposta pelo nosso sistema econômico. Então, É. será que esse sistema de produção maciço, do jeito que é, nesses grandes conglomerados, é feito dessa forma com o objetivo de alimentar a população ou por causa da ganância dessas empresas? Eu te faço uma outra pergunta. Será que o sistema também que a gente estava caminhando de produção em massa, não só de proteína animal, de vários outros produtos, de Claro. consumo, bens de consumo, num custo mais baixo do mundo, ninguém bate, o chinês é imbatível no custo de produção, pela mão de obra, aquela questão da mão de obra, leis trabalhistas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas todos, quase todos, inclusive Estados Unidos, hein? Todos os países deixando muitas das coisas, às vezes, estratégicas, que a gente não estava dando muito valor, sendo produzido só na China. É. E aí agora vem todo mundo precisando de máscara, insumo médico, respirador, tudo lá, porque a gente parece que abriu mão de valorizar o mercado interno, a inteligência interna, e porque tudo ficou mais caro. Então a gente caminhou muito por uma questão capitalista, de lucrar nas transações, mas isso, o perigo disso é que ficou tudo na mão de um. É. E na mão de um, tudo é sempre mais delicado e perigoso, porque o ser humano ainda tem essa coisa de querer controlar, temos ainda uma moral
dominadora, a gente matou todas as outras espécies de homos. Aí uma outra dica boa, chama Sapiens, Uma Breve História da Ah, Humanidade. Esse livro, esse livro é a gente excelente. matou todos os outros, inclusive os Neandertais e todos os homens de Fluminense, tudo, os da Sibéria, todos os outros parentes nossos, a gente matou porque a gente se protegeu, o Homo sapiens fez tribo, por isso que a gente gosta demais de tribo. É um atavismo, está dentro da gente, parece que numa tribo a gente ficou mais forte e a gente conseguiu dominar, só que já acabou a época de tribo. Eu vou bregar agora eu comigo mesmo e com outras tribos, com outros Homo sapiens. A gente já dominou toda a escala ecológica. Então está na hora agora de dissolver as tribos. Parar de derrubar muros tribais e construir pontes. Eu acho que esse vírus veio também para dar essa lição. Um Pegando o outro gancho da questão da alimentação, vou te fazer essa pergunta, Paulo. Lá na Índia, então, que você falou dessa alimentação, por que lá na Índia tem uma pergunta de um caravaneiro que foi com a gente no ano passado, legal demais, ele perguntou, estaria ligado à espiritualidade o número da Covid estar baixo na Índia, num país de quase 1,5 bilhões de habitantes, e hoje, pelas estatísticas, tem menos casos que o Brasil? Será que tem alguma relação dessa alimentação mais frugal, mais conectada com a terra, menos agressiva aos outros elementos de vida do planeta baseado por uma questão religiosa? Olha, nem todo mundo na Índia, isso é bom lembrar, nem todo mundo é vegetariano. A Índia é dividida em castas, né? E algumas das castas, elas praticam esse estilo de vida, mas nem todo mundo é, e pelo que eu saiba, eu tenho alguns colegas indianos aqui no hospital, não é a maioria da população. Mas isso é uma reflexão interessante que eu não tinha parado para pensar. Se, se de repente tem alguma influência com esse estilo de vida ou não. O que a minha impressão é que, apesar de que não dá para tirar esse componente, obviamente, que é possível que esteja relacionado, a minha impressão é que é uma combinação de duas coisas. A primeira é que já desde do primeiro caso confirmado na Índia, o governo fez um lockdown assim super Os vídeos que a gente vê, né, a polícia desce a polícia marreta, em pessoas. joga hipoclorito que boa do povo. Não, as pessoas que têm família, as pessoas que têm família na região rural, que trabalhavam nos centros urbanos, eles saíram dos centros urbanos e foram para suas casas para ficar ali, né? E eles fizeram um lockdown assim muito intenso lá. Então isso pode ser um dos fatores, obviamente. E o outro é que é importante a gente lembrar, não só para a Índia, mas para todos, para quando a gente olha os números de todos os países, existe mas um grande número de subnotificação dessa doença. O que significa isso? Significa que o número de pessoas infectadas na comunidade, o número real, é muito maior do que o número que a gente tem hoje nos relatórios epidemiológicos. Por quê? Porque não existe teste disponível para todo mundo. Então, os países mais problemas econômicos, os países como a Índia, por exemplo, eles não conseguem fazer uma testagem sistemática da população. Então, eu tô aqui por coincidência com o mapa do coronavírus, o mapa epidemiológico do coronavírus, que é um mapa em tempo real, que é produzido pela uma universidade americana aqui chamada Johns Hopkins, né? Então, vou dar um refresh aqui, peraí. Vamos lá para a Índia. Na Índia, agora, tem 62 mil casos confirmados. Só que se eu olhar, por exemplo, a confirmação diária, só na segunda-feira foram 3.900 casos, quase 4.000 casos confirmados na segunda-feira. O número anterior era só de 2.000. Então, assim, tem algumas... No final de semana, por coincidência, eu estava lendo algumas reportagens sobre testagem de coronavírus e a Índia comprou testes esse final de semana. Então, isso muito provavelmente significa que eles estão testando mais as pessoas essa semana. Para essa semana, os números subiram para 4.000, 3.800, 3.700. Na semana anterior era 2.000, porque eles não estavam testando a população, Eu entende? fico pensando assim, Paulo, às vezes não é bom também, do jeito que a gente está todo mundo morrendo de medo de morrer. Aí o medo é uma frequência ruim, porque fica aquela coisa, a gente fica mais tenso, em isolamento, aí fica mais conflito, e briga em casa, enfim, né? É uma emoção primária, o medo que nos protege, mas em excesso perdemos o controle dele e começa a causar prejuízo. Às vezes é o doce sabor da ignorância, de a gente não saber os números também reais, em tempo real, para a gente não ficar mais pilhado, surtado.
Eu acho que, Mas para a mas não é bom gente, para a ciência, né? para os cientistas, isso é absolutamente importante para os governos também, entendeu? Porque os Para governos. traçar, né? Porque assim, ó, é fácil eu dizer, vamos voltar para o que é normal, para com tudo isso, isso daí é uma gripezinha boba. Esse tipo de atitude é a atitude mais fácil, entendeu? Não depende de esforço intelectual nenhum. O difícil é a gente produzir soluções elegantes e adequadas para problemas tão complexos. Esse é um problema complexo. Para se produzir esse tipo de solução, tem que se entender muito bem o problema. E esse tipo de problema só se entende muito bem com ciência, ciência e ciência. Né? Tá Então, para a certo. gente, isso é importante. Para quem trabalha com microbiologia, para quem é epidemiologista, isso é importante, porque a gente está agora se preparando para a volta. Então, eu fiquei em quarentena porque eu não trabalhava diretamente com Covid. Fiquei trabalhando aqui de casa em artigos, em projetos. Agora eu fui escalado para trabalhar no time de Covid do hospital, que é um time multidisciplinar. Então, nesse time, por exemplo, nós vamos criar um programa de volta ao trabalho no nosso hospital. Então, eu vou ser responsável pelo desenvolvimento de 3 técnicas, de 3 métodos de diagnóstico de Covid. Métodos rápidos de diagnóstico e que a gente vai utilizar saliva. Então, a gente vai validar isso para saliva, porque a pessoa pode coletar a amostra em casa, chegar com a saliva no laboratório e vai embora, entendeu? Não tem muito contato, diminui a contaminação. E a saliva parece ser uma boa matriz para isso, porque o coronavírus fica bastante tempo no trato respiratório superior, como eu te disse, mesmo depois que ele vai para baixo, para o pulmão. Ah, como a gente vai fazer isso? Como vai ser a reabertura dos estados aqui? Vai ser em fases. Nós não vamos simplesmente falar, bom, do dia para a noite pode todo mundo sair na rua, vamos voltar para o trabalho. Não vai ser assim, vai ser em fases. Inclusive no nosso hospital. Eu que estou nesse time vou voltar primeiro. E depois a gente vai começar a chamar todo mundo. Quem são os mais importantes para chamar primeiro? Não mais importantes pessoalmente, mas porque tem animal para cuidar, se não tiver ali o animal vai morrer, porque trabalha com modelo animal, ou porque tem uma célula, uma cultura, se o cara não tiver ali cuidando, a célula vai morrer. Né? Às vezes essas células são caríssimas, são células recombinantes, que têm uma mutação específica, um gene diferente. Então, a gente vai começar com essas pessoas, e a gente vai testar todo mundo semanalmente. Então, a volta vai ser assim, a volta não vai ser igual, entendeu? Pelo menos aqui não vai ser. A vida não vai ser igual ao que era antes. Quando acabar essa primeira onda, aliás, a gente vai ter outras no futuro. Essa foi só a primeira. Quando acabar essa primeira, a gente vai fazer uma volta que vai ser em fases e informada o quanto possível pela ciência. Ave Maria. Ó, deixa eu te colocar aqui a Cris, um beijo para você, Cris. Ela entrou e fez uma colocação, ó. A Cris, nossa eterna A nossa coordenadora. a Cris, Dá até problema para diabético que vai para a África, né? Porque ela é tão doce que os diabéticos que vão para a caravana podem ter problema. Piadinha sem graça, né? Ela coloca aqui, ó, ao todo, 70% das enfermidades surgidas desde a década de 1940 são de origem animal, assim como os coronavírus que enfrentamos hoje. A informação é da Organização Mundial de Saúde. sim. Que bronca, hein? Nós estamos com uma situação de observar bastante essa questão da nossa relação com os animais e alimentação. Você estava falando dessa saída, eu imagino que o corona ele veio como um agente e fez uma cirurgia espiritual mesmo. Ele fez uma cirurgia dentro do nosso corpo físico, ele está fazendo uma cirurgia em várias situações, ele está expondo a fragilidade do sistema capitalista, Sim, que a muito. gente achou que era forte. Nossa, olha os mercados, como é que tá. As fragilidades das nossas relações e como que a gente estava meio que hipnotizada, gostando demais de viver uma vida meio no automático, esquecendo propósitos espirituais. Que a gente está passando aqui, gente. Então, se a gente passar aqui e ficar correndo só atrás da matéria, ele é bom. Estou dizendo que não tem que ser não, mas é só achar um equilíbrio. Por quê? Porque eu corro, é o que a gente vê muito no consultório. Correr, eu pego uma doença grave, mas meu Deus, agora eu não posso não, eu trabalhei a vida inteira. Eu preciso Agora ter um tempo para curtir. Não, você não vai curtir, não. Então, quando a gente está caindo lá no outro plano, no plano espiritual, os caras pegam assim, batem nas costas e falam, rapaz, quantas vezes, olha o tanto de coisa que aconteceu para você só ficar ligado um pouco na missão que você pediu, só para você cumprir para o seu lado espiritual. Eu fico imaginando assim, eu acho que ele só está ajustando certas rotas, e se passar uma mensagem só de que a vida é eterna, que o espírito é eterno, que isso aqui é uma passagem, se a gente espiritualizar nesse aspecto,
Tá ótimo, já é uma grande lição que esse coronavírus vai dizer. A questão das ondas, na gripe espanhola foram 3 ondas. Sim, é. A 1º de março de 2018 foi fraca, a segunda onda, que foi no fim do ano de 2018, que arrebentou com quase todo mundo. Depois teve a Sim, terceira onda, um ano depois. É porque sim. a gente tá vendo, não vivendo naquela época, né? Mas você entendeu que vai ter, eu acho que assim, ele veio fazer essa cirurgia, né? A gente tá todo mundo pós-operatório na enfermaria. Alguns, infelizmente, não vão resistir a essa cirurgia e vão falecer. Outros vão ficar graves e vão escapar, outros vão ficar numa convalescência maior. Eu quero dizer, é a convalescência, todo mundo pós-operatório na enfermaria, que vai ser, eu acho que até fim do ano. Não estou querendo ser pessimista não, gente. Isso está sendo bom demais, porque dependendo da nossa evolução, um vai ter uma infecção, outro vai ficar mais animado, vai sair mais rápido do hospital. A questão da alta desse hospital espiritual que o Covid está colocando todo mundo, vai depender muito de como que a gente vai enxergar esse mundo e vai agregar valores e vai ter otimismo, trabalhar a questão espiritual, esperança e melhorar as nossas relações. Eu acho que essa boa energia vai fazer a gente recuperar mais rápido e a sociedade recuperar mais rápido. Na visão mínima, que eu estou falando só de Covid, eu posso jogar na questão da regeneração, a famosa era de transição, o Sim. mundo de transição. A transição é um período também de convalescência, o mundo de regeneração é um planeta de Importante lembrar. transição. Então vamos pegar o micro da gente só nessa primeiro flagelo, mas isso já está acontecendo em vários outros, e que venha outras. A gente está numa Para fugir do mundo. convalescência para labutar, laborear, e ó, não tem como. O carbono, é carbono, tudo é carbono. O grafite está lá, é frágil. Altas temperaturas de pressão na natureza, no mesmo carbono, hein? A alteração da estrutura molecular, e essa grafite vira o quê? O grafite? Diamante. Isso. Foge-se espíritos superiores, é só na pressão, entendendo o mecanismo e aprendendo a lidar com as adversidades, porque aí a gente tem parâmetro de comparação. Não tem outra saída. Então, galera, levanta a cabeça e enfrentar isso bem, porque mesmo se vier uma outra bomba de vírus do cometa, não sei qual cometa, de outro planeta, explode o planeta. Vai que explode o planeta amanhã. Acabou? Acabou não. Nós vamos tudo ter espírito. Vamos olhar então agora para nós vamos. Vai ter uma seleção, você vai para cá, você vai para cá. É simplificar essa questão de que a gente continua, a vida não cessa. A gente não desliga o nosso tempo operacional. O celular, que é a máquina, estraga. Mas o software, o espírito, ele é eterno. Eu acho que pelo menos para mim, eu faço esse exercício para mim, porque aí me tranquiliza. Claro. Isso me tranquiliza de tal maneira que lógico que eu não vou sair na rua, eu brinco, né? Vem, Covid, vamos tossir no outro. Não, Não, eu porque vou me proteger, mas tem que ter faz fé. parte, faz parte da lei de conservação, que também está no livro dos Espíritos. A gente tem que conservar a nossa vida o quanto possível, né? A vida é uma dádiva, é um presente, reencarnar, não é todo mundo que consegue reencarnar. Você sempre fala disso, né? Que isso aqui foi um ticket caro que a gente comprou. Dó. Não foi? Para vir Vamos nessa, valorizar esse ingresso, gente. reencarnar nessa época de transição, Nossa, é bom os vivos, demais. os trabalhadores da última hora, não é? Então a gente foi com certeza privilegiado com essa oportunidade de reencarnar agora e tem que fazer por valer, né? É isso aí, minha gente. Vamos para outra pergunta. Vamos. Essa pergunta aqui é feita pelo Espírito de Fraternidade, é Anônimos. Eu não entendi. Ele está perguntando assim: que horas que é a live do Lucas Luco hoje para a Fraternidade Sem Fronteiras? Ah, hoje, gente, tem live de um parceiro que virou um padrinho sensacional, artista, cantor, Lucas Luco. Ele vai fazer uma live hoje, vai começar às 10h15 no canal do YouTube dele. E depois, a partir das 10h30, vai ser transmissão simultânea no canal dele e na Rede Record. Ele é parceiro hoje da Fraternidade Sem Fronteiras e parte da live dele é aquele esquema do QR Code, que bateu a foto, cai direto e você poder escolher. Parte da doação que todo mundo fizer vai para o Viver Fraternidade, que é essa campanha da Fraternidade Sem Fronteiras para arrecadar o máximo de cestas básicas para o pessoal que está necessitado e vai precisar mais ainda da nossa ajuda. Boa. Então, respondida a resposta dessa aqui, vamos para a outra. É possível esse vírus adquirir uma mutação e ficar doido? Primeiro, ele não é tão mutante igual a gente imaginava, né? Graças a Deus.
Mas ele pode pegar uma mutação nervosa e começar a matar mais ainda, chegar no MERS, começar a matar 30% porque ele está mutando entre países, enfim, e aí ficar o Walking Dead, Apocalipse zumbi, não, né? Olha, apesar de que, assim, eu não posso dizer com certeza que a natureza não vai selecionar alguma coisa desse tipo, mas o que você falou é importante, né? Os coronavírus, quase todos eles têm eles mutam, eles modificam o material genético, mas a taxa, a velocidade de mutação deles é mais lenta do que os outros vírus de RNA, do que o do influenza, por exemplo, que causa a gripe. O vírus da influenza muta com uma taxa, com uma velocidade 3 a 4 vezes maior do que o coronavírus. O coronavírus tem um sistema de leitura de erro, vamos dizer assim, durante a replicação do material genético dele. Então, ele consegue corrigir esses erros. São erros normais, tá? Quando a gente está replicando o material genômico, o genoma de uma célula, quando ela é replicada, tem um número espontâneo de erro que é introduzido. E esse número espontâneo de erro gera essas mutações. Algumas elas são fixas, né? Elas se tornam fixas na população e às vezes elas conferem uma vantagem adaptativa para o organismo. Nesse caso do coronavírus, eles continuam mutando, mas com uma taxa menor. Eles vão continuar mutando? Vão. Mas quando a gente olha para os outros coronavírus do passado, a gente viu que essas mutações não alteraram de forma significativa a virulência dele, ou seja, quão letal, quão agressivo eles são. O que geralmente muda é, assim, é uma adaptação melhor a um tecido, né? Ou ele se torna um pouquinho mais transmissível. É possível que isso tenha acontecido com esse coronavírus, depois que ele saiu da China. Parece, tem algumas informações, algumas evidências, já que ele sofreu uma mutaçãozinha naquele receptor que ancora na célula humana, talvez tenha deixado ele um pouquinho melhor ainda para fazer isso, né? Então ele está aprendendo com o erro, Ele vai aprendendo, literalmente. ele vai selecionando, né, essas alterações que são, como eu disse, isso é um processo da natureza, se chama seleção natural. A seleção natural, ela vai selecionando, vai guardando aquilo que é mais apto, aquilo que é mais adaptado ao ambiente, né? Quando você fala em seleção natural, então, num momento em que não tem remédio ainda totalmente eficaz e não tem uma vacina, então o isolamento não é tratamento, na realidade o isolamento é remédio para o sistema de saúde, para a gente ir contaminando devagarzinho, porque se eu contaminar e tiver um azar, né, 80% de chance de eu ficar bem, só uma gripe, normal mesmo. Mas se eu tiver um azar de precisar do hospital, tem a vaga minha lá na UTI. É só isso, viu, gente? Vamos só adoecer a prestação, para ter espaço para todo mundo ser tratado. Mas, enfim, nessa questão do que você estava falando, da questão do erro e da seleção natural, as cepas mais virulentas, vamos dizer assim, que deixou o pessoal mais grave, porque às vezes ficou mais grave e matou, o vírus morreu junto. O hospedeiro morreu, ele morreu junto. Pode estar acontecendo uma seleção natural das espécies, igual da ave mesmo, de sobrar as cepas mais boazinhas, enfim, é o dos que tiveram, isso não está, não, né? As cepas são as mesmas. As cepas que circulam, não as mesmas, elas estão acumulando deixa eu corrigir isso, eles estão acumulando mutações e se mudando ao tempo, mas essas mutações não geram uma alteração funcional importante e que faça com que ele vai matar mais. A gente não encontrou isso ainda em nenhuma dessas cepas de coronavírus que estão circulando por aí. Então, por que Entendi. tem gente que morre mais e outras não? Aí isso tem a ver com o hospedeiro, isso tem a ver com características do hospedeiro. A idade, a gente sabe que é um fator de risco, porque o sistema imunológico vai ficando velho, ele vai ficando mais fraquinho. Então, tem aquelas doenças que são chamadas doenças de base ou comorbidades, né? Doença cardiovascular. Então, todas essas alterações, essas características do hospedeiro é que influenciam nisso, e não necessariamente diferenças no vírus. Então ele é um vírus pecador. Por quê? Porque o pecar no termo não é errar o algo, é no erro que a gente aprende. Se ele também está errando, engraçado que a gente caminha muito igual, né? A gente erra para aprender. A questão é errar com consciência. Errar achando que não vai errar, mas querendo errar. Ou repetir no erro. Isso que eu acho que é uma mensagem também de mostrar de que é importante
a gente aprender com certos momentos que estão aglutinando no processo de evolução. Uhum. Flagelos destruidores, como pandemias, guerras, enfim, eles só aceleram o nosso processo evolutivo. Sim, é. A equipe espiritual deve olhar e falar, nossa, mas esse ser Homo sapiens lá, tão danado, vai demorar alguns mais, será que vai 1000, 2000 anos, eles ainda vão ficar nessa briga louca entre eles, esse consumo, ambição desvairada? Não, peraí, tem que dar um jeito, eu fico só pensando, né? De uma maneira, porque também a gente gosta de romantizar e pôr essas coisas transcendentais para explicar algo que pode ser que a gente criou aqui e a natureza, ela não tem muito sentimento. O vírus está lá, ele é vírus. Ele está fazendo o papel dele. Então a Claro. gente tem que saber viver com isso. Só que tirar essas coisas boas, transcender essas mensagens, isso é muito importante. De olhar e falar assim, então beleza, olha só o tanto que acelerou a evolução, inclusive nas relações. Olha as discussões dos ensino à distância nas escolas. Era discussão de 1, 2, 3 anos, de repente acelerou e agora todo mundo tem que fazer. Home Exatamente. office. Agora todo mundo aprendendo a mexer com isso e fazendo coisa boa na internet. Uhum. Teleconsulta. Não, será que vai durante. Agora Acelerou todo muito mundo. isso, telemedicina. O que Você é uma entendeu? coisa muito importante, esse Acelerou a evolução. porque Eu a acho gente que consegue acelera. dar a um número maior de pessoas, incluindo a telemedicina. Imagina se a gente conseguir estabelecer formas eficazes de fazer telemedicina por celular, por exemplo, quanto pode melhorar o atendimento da saúde nas comunidades que a gente conhece na África, não é? Porque a gente pode fazer isso à distância. E lá, É verdade. quantos médicos tem por cada distrito? Você sabe isso melhor. É um para cada 90 mil habitantes, é isso? É igual os respiradores. Você viu lá? 5 respiradores para um país inteiro, É. lá na África. Eu fico olhando e falando, nossa, que coisa, que diferença, né? É igual a diferença de uns morrendo por excesso de alimentação. É um excesso em tudo. E esse excesso que está matando um, está matando outros pela falta. Sim, É só uma questão de que a gente precisa de arrumar um jeito de equilibrar. enquanto sobrar num lugar, vai faltar no outro, né? É. Vamos lá para outra pergunta. Essa nossa live não está muito espiritual, não, né? Mas é bom. Vocês estão gostando? Vamos puxar umas referências mais espiritual aí, né? Eu estou Vamos lá. muito técnica. Mas é Vamos lá. legal, o papo tá bom. É porque, olha essa pergunta, eu peguei do que o pessoal foi fazendo. Teoria de conspiração, isso é legal. Você acha que esse vírus ele veio da natureza ou foi fabricado em laboratório? Nos Estados Unidos tem uma coisa louca aí, não tem? A turma aí. Tem. Não, mas ele não. A resposta curta é não. E aí eu vou explicar. Não, ele não foi criado em laboratório. Esse vírus é um vírus. Ele apareceu num processo natural de evolução. Como a gente sabe disso? Estudando os genomas dele. Então, existe uma forma de se estudar os processos de evolução de micro-organismos, estudando a filogenia, estudando a história a genética deles, e a gente, fazendo esse tipo de estudo, consegue identificar que esse é um organismo, um micro-organismo, um vírus que teve um processo de geração natural na natureza, né? A partir de outros coronavírus de morcegos, né? Então, vejam, para a gente considerar que esse organismo tivesse sido criado em laboratório para infectar humanos de uma forma um pouquinho mais agressiva, a gente tem que partir do princípio que existia um coronavírus parecido com esse, que já infectava ser humano, e aí alguém foi ali e só trocou, por exemplo, a proteínazinha que faz ele acoplar na célula. Bom, esse vírus, que é exatamente igual a esse, com uma capacidade menor de infectar a célula, não existe na natureza, pelo menos a gente não conhece. Então, essa já é uma evidência que fala contra ele ter sido produzido em laboratório. A outra é que, bom, tudo bem, então vamos imaginar que não existe esse que é parecido com esse coronavírus 2, mas existe o SARS e o MERS, né? Bom, se eu fosse um cientista inescrupuloso desse jeito, que quisesse criar uma bomba dentro do meu laboratório, eu iria direto num vírus que já causa doença humana e só ia fazer ele ficar um pouquinho mais agressivo, né? Esse não é o caso. Esse coronavírus novo, ele não veio do MERS, ele não veio do SARS antigo. Ele é uma evolução de um coronavírus de morcego. Então, agora vamos imaginar outro cenário. Um cientista pegou esse coronavírus de um morcego e ficou tentando trabalhar, modificar ele no laboratório para então produzir esse coronavírus 2 agora. De novo,
ele seria um pouco tonto, né, em fazer isso. Ele podia ir direto no SARS, no MERS e fazer essa modificação ali. Mas vamos imaginar que ele quis fazer, por algum motivo, desse coronavírus de um morcego. A diferença desse coronavírus do morcego, que é o mais próximo, é de 4% a nível de genoma. Então, num genoma que tem 30 mil bases, lembra daquelas bases nitrogenadas, A, T, E e G? O genoma do coronavírus tem 30 mil. 5% dá mais ou menos 1.200 mutações, mais ou menos por isso. Mais ou menos isso. Então, esse cientista teria que saber o que cada uma dessas 1.200 mutações significa para um novo vírus. Quanto isso vai impactar na transmissibilidade, na patogenicidade, é impossível. Então, isso não foi criado no laboratório. Né? Aí tem uma outra possibilidade, o último cenário, que alguém pegou esse vírus da natureza e foi fazendo passagens em laboratório para fazer uma seleção forçada. De novo, é difícil a gente replicar o que a mãe natureza faz com excelência, né? A mãe natureza fez essa seleção em vários organismos. Tem vários animais que devem ter esse coronavírus que a gente não conhece. O pangolim talvez seja um, mas ainda não é certo. O mais próximo de todos ainda é o morcego. O pangolim tem aquela proteína que faz a ligação na célula do coronavírus do pangolim é igualzinha, mas o resto é diferente. 90% só de identidade. Né? Então ele também não veio desse. Então tem aí um elo ainda perdido no meio do caminho, né? Entre esses animais. Mas foi gerado pelos genomas que tem disponíveis, isso foi um acontecimento espontâneo da natureza, não foi gerado em laboratório. Os elos perdidos. Você acha que está no tempo certo, no tempo de Deus? Era esse o tempo desse elo perdido de, opa, mutação, Eu não acho que vamos lá. isso assim, Rodolfo. A gente já discutiu. Para mim, eu não acho que Deus seja um sádico que tá do outro lado dizendo, vamos fazer seleção natural de vários vírus aqui que possam causar pandemias. Ele não faz isso, certo? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fonte de amor inesgotável. Então, não é por aí que as coisas acontecem. Eu não acredito nesse determinismo, nesse tipo de coisa. O que acontece é que a natureza está selecionando e está evoluindo sem parar o tempo inteiro. Conforme a gente fala aqui, tem micro-organismos crescendo na gente e lutando uma batalha para competir, para conquistar territórios dentro dos nossos tecidos e se adaptando. Isso está acontecendo o tempo todo na natureza. Não é? É um acaso isso. Por um acaso, a gente entrou em contato com esse vírus que tinha uma modificação que fazia com que ele fosse um pouco mais transmissível e com uma capacidade maior de infectar a gente. Como vai ter um daqui a uns 10 anos, por exemplo. É por isso que demora um pouco para a gente ter essas epidemias, mas a gente tem a certeza que vai ter. Enquanto a gente invadir o ambiente dos animais, enquanto a gente não aprender a viver em harmonia, vai ter. Geralmente são 10 anos, é isso que os epidemiologistas falam, né? Em geral, eles acertam. A primeira que teve no século passado, a primeira epidemia de coronavírus foi em 2013. Depois a gente teve outra em 2012 e agora a gente está tendo essa em 2019 para 2020, mais ou menos 10 anos. Tivemos outras epidemias virais no meio do caminho. Em 2009 teve a da gripe suína, né? A influenza H1N1. Mas, em geral, a gente tem um pouco esse espaçamento, porque é o tempo em que a gente deixa a mãe natureza fazer esse processo de seleção natural de alguns desses organismos e a gente acaba entrando em contato, por acaso, com algum que é um pouquinho mais adaptado a gente, que consegue se adaptar a gente, né? Que tem uma modificação, consegue se adaptar ao nosso corpo. Conta pra gente aí é outro bichinho que a gente pressionando por excesso irracional de uso de antibióticos, do perigo que pode acontecer com essas bactérias. Isso é importante, porque assim, a gente sabe que teremos outras epidemias e algumas delas já estão em curso e a gente não sabe muito bem. Né? A população, de forma geral, a sociedade não conhece muito bem. E uma delas é a resistência a antibióticos. Por quê? Porque a gente tem usado antibióticos já há algumas décadas de forma inapropriada. A gente usa em excesso, às vezes de forma desnecessária, não há um uso, a gente chama isso dentro da disciplina de infectologia de uso racional de antimicrobianos, né? Que é uma disciplina da infectologia que tenta ensinar
a todos os profissionais da área da saúde a utilizar antimicrobianos de forma correta, só para quando é necessário. É uma modificação que demanda tempo, que é difícil, ainda existe muito uso desnecessário, às vezes, de antibióticos. E existe um uso que é absolutamente, para mim, insano, que é o uso na agricultura. Então, vejam, aqui nos Estados Unidos, 80% do volume de antibióticos vendidos vai para a agricultura. E por que para a agricultura? Só Muito 20 para fácil. gente? Hã? Que isso? Só 20% para gente, para o ser humano? 20% para utilizar Ave na agricultura. Maria. Então, por que eles vendem todo esse volume de antibiótico para o mercado, principalmente para o mercado de carne? Porque os antibióticos são utilizados nessas fazendas, de novo, são fazendas enormes, é um sistema de produção em escala industrial. O que a gente fez? A gente tomou o exemplo da produção de animais e de alimentos de uma forma geral, da revolução agrícola, que era feito por grupos pequenos de pessoas de forma sustentável, e depois da revolução industrial, a gente adaptou isso em escala industrial, certo? A gente continua produzindo monocultura em escala industrial. A gente continua produzindo proteína animal em escala industrial. E para que a gente consiga produzir isso dessa forma, os animais são acondicionados em lugares onde eles vivem muito aglomerados. Frangos, por exemplo, eles desenvolvem úlcera de pressão, o bico deles é cortado quando eles são pintinhos ainda, porque eles ficam tão estressados nessa condição que eles se bicam, então eles cortam a ponta do bico do frango para eles poderem não se bicar e não se matarem. E também quando corta o bico ele come de bocada maior, né? Porque a pontinha do bico de qualquer ave serve para ele selecionar a quantidade de alimento que ele vai comer. E sem a pontinha ele come um pouquinho mais. E então os antibióticos são utilizados nessa condição, que é uma condição, eu acredito que é uma condição um pouquinho deplorável, né? Para prevenir a transmissão de doenças infecciosas nesse lugar onde tem muito contato e muita oportunidade ali de que essa contaminação, essa disseminação aconteça. E o segundo é que a gente discutiu isso na primeira live, né? O quanto é importante a nossa flora bacteriana intestinal, o quanto elas auxiliam, o quanto essa flora auxilia a gente na retirada de energia dos nossos alimentos e até auxilia a digerir fibras, amido, por exemplo. Quando a gente altera a microbiota dos bichos, a gente acaba gerando uma microbiota de obeso nesses bichos. Então, eles engordam mais rápido. Então, o antibiótico é utilizado muito na agricultura aqui e também no Brasil e no mundo inteiro. Para profilaxia, para prevenção dessas infecções nesse sistema de aglomeração e como promotor de crescimento. Eles são vendidos assim, como promotor de crescimento. Só que o promotor de crescimento ele também promove a seleção de bactérias resistentes no ambiente. As bactérias elas se tornam resistentes ou porque elas adquirem uma mutação dessas espontâneas. Se essa mutação for no alvo do antibiótico, ela pode ser selecionada quando o antibiótico existe no ambiente ou por aquisição de genes que existem no ambiente. Então, esses antibióticos eles estão selecionando essas bactérias nesses ambientes. O resíduo do antibiótico vai para as águas, vai para rio, vai para lençol freático, e nesses ambientes ele também gera uma pressão seletiva para a seleção ou de bactéria resistente ou desses genes. Esses genes pulam, genes de resistência pulam de uma bactéria para outra, né? E esses antibióticos, estando no ambiente, eles vão fazendo essa pressão. Isso chama pressão seletiva, né? Imagina que você tem, por exemplo, uma caixa cheia de bolinha de gude. Tem 10 bolinhas de gude marrom e tem uma branca. A branca é como se fosse uma bactéria mutante ali no meio, que teria uma possibilidade de resistir ao antibiótico. Quando você coloca o antibiótico dentro daquela caixa, as bolinhas marrom desaparecem. Só fica a branquinha. E a branquinha se expande e forma uma colônia agora resistente àquele antibiótico. Isso acontece muito no ambiente da agricultura, nesse ambiente de produção de animais, e essas bactérias chegam na gente. Como? Porque os trabalhadores dessas áreas têm contato com a comunidade, então eles se colonizam com essas bactérias resistentes e levam de volta para a comunidade, ou eles chegam através da carne, né? Carne contaminada, por exemplo, com alguma bactéria resistente. Então esse é um ciclo que se tenta muito cortar. E o outro ciclo é o ciclo do uso indevido. A gente somando tudo isso, a gente está com uma bomba é uma bombinha que está fazendo barulhinho, tic-tac, tic-tac. Por quê? Quando se soma a pressão seletiva no hospital, com mais essa pressão seletiva
das fazendas, né, de produção de animal, o número de bactérias resistentes cresce a cada ano e hoje nós temos cerca de 700 mil mortes no mundo, ainda é pouco comparado a outras epidemias, mas a gente tem hoje 700 mil mortes no mundo sendo causadas por infecções resistentes aos antibióticos. A projeção por modelagem matemática é de que, se nada acontecer, se a gente não conseguir mudar o padrão de prescrição e de uso de antibiótico clínico, se a gente não conseguir modificar a utilização de antibiótico nesses ambientes de produção de animal, e se não existir um incentivo para as indústrias farmacêuticas produzirem mais antibióticos novos, em 2050, que você comentou que a gente vai ter 10 bilhões de pessoas no planeta e que a alimentação vai ser complicada, além da alimentação ser complicada porque não vai ser sustentável da forma que ela é hoje, nós teremos uma epidemia de infecções resistentes a antibióticos que vai matar 10 milhões de pessoas. Então a gente vai passar de 700 mil para 10 milhões de pessoas anualmente. Isso é maior do que a mortalidade anual de câncer, que hoje é cerca de 8 milhões, né, de pessoas no mundo inteiro. Então, 10 milhões. Então, isso é uma epidemia que está assim, tá no forno, entendeu? Está no forno. E a gente precisa cuidar disso. A gente precisa criar consciência, nós, na sociedade, para não utilizar antibióticos de forma inadequada, como pacientes. Os médicos precisam prescrever de forma mais racional e com mais responsabilidade. E a gente precisa parar com essa prática que, para mim, de novo, repito, é insana, de vender 80% da produção de antibióticos para ser utilizada dentro das fazendas de produção de proteína animal. Tudo pelo um excesso, né? A Juliana Ubaid, ó, ela complementou aqui, ó, a flora intestinal, um abraço, Juliana, nutricionista. Ela fala que a flora intestinal adequada está relacionada com a nossa imunidade. Exatamente. A alimentação ocidental é muito acidificante, piorando muito a nossa microbiota. É verdade. É verdade. E essas alterações na microbiota, a gente sabe que tem alterações funcionais importantes. A gente discutiu isso na primeira live, né? Existe correlação muito forte dessa alteração. Obrigado pelo comentário, porque a gente pode discutir um pouco sobre isso. Tem uma correlação muito forte da modificação da ecologia microbiana dos nossos intestinos com o aparecimento de doenças crônico-degenerativas, principalmente doença autoimune, né? Doença inflamatória intestinal, outras doenças autoimunes e até doença psiquiátrica, porque, como eu falei antes, essas bactérias vivendo nesse ambiente é como se fosse um verdadeiro reator químico, né? Elas estão se multiplicando, metabolizando e produzindo produtos do metabolismo, que chama metabólitos. Esses metabólitos circulam nesse exato momento nas nossas correntes sanguíneas. E alguns desses metabólitos têm a capacidade de atravessar a barreira hematolicórica. Então, elas estão circulando também no líquido cefalorraquidiano que nutre o nosso cérebro. O que elas estão fazendo ali? Nossa A maior parte a gente não sabe, mas a gente sabe que algumas dessas moléculas elas são importantes para manter o tônus do sistema imunológico, para manter a força, para manter o sistema imunológico acordado, alerta. Principalmente o sistema imunológico inato, que são soldados, né, do sistema imunológico, que é a primeira etapa ali da briga. De barreira, né? De briga. A primeira barreira de defesa, principalmente essa. Então, eles mantêm o sistema imunológico ativo, acordado, né? Essas são importantes. Quando a gente modifica isso, a gente já causa problema. A gente causa disrupção nessa harmonia que existe entre a nossa microbiota e a fisiologia do nosso corpo. A gente produz vitamina K, lembra? Por causa de bactéria do nosso intestino. A gente não produz vitamina K sozinho. E a vitamina K é importante para a coagulação. Então, vários processos estão envolvidos com a presença de bactérias no nosso organismo. Retirar elas da gente não é uma boa ideia. Mesmo porque vai ser difícil tirar tudo, né? Em média, nós temos 30, 40 trilhões de células. Só no intestino é 174 a 175 trilhões de bactérias, uma juntinha com a outra. Fora as bactérias da pele, junto com o fungo, olha que loucura. E tudo é um equilíbrio, hein? Se desequilibrar a bactéria da pele, o fungo cresce, a gente mofa, percebeu o tanto que a gente precisa desses micro-organismos e o tanto de vida que a gente carrega, né? A gente precisa deles mais do que eles precisam da gente. Porque eles arrumam outro, né? Se a gente desaparecer, eles arrumam outros hospedeiros. Quando os dinossauros desapareceram, eles arrumaram outros hospedeiros. Ave Maria. Estamos acabando. Vamos indo. Essa pergunta também é muito doida.
Você vê que engraçado, é uma live que começou da AME, né, Associação Médico Espírita de Uberlândia, para a gente falar uma coisa espiritual. Ele chegou em microbiota, que entra no fragmento do sistema nervoso, do líquido, para deixar a gente acordado. O que é isso, rapaz? É igual o Tadeu falando, que isso, rapaz? Vamos lá. Essa pergunta é doida também. Há possibilidade do vírus infectar o mosquito da dengue? Opa! E esse vetor virar, e esse bicho também maluco, esse mosquito da dengue carrega, depois eu tenho uma historinha para contar dele, muito legal. Mas é possível esse vetor virar também, passar o Covid e a gente ser contagiado com a dengue e o corona ao mesmo tempo? Essa é a última pergunta ou tem mais ainda, Rodolfo? Falta 8 minutos. Não, Se tiver é a mais, última. eu tento responder rápido. Essa é a última? É a última. Não, tem a outra aqui, então eu junto. Aqui, ó. Ele está perguntando assim, que horas que é a live do Lucas Luco? Ele perguntou de novo, né? Então, repetindo aqui, gente, Lucas Luco, agora mesmo, começa às 10h15 no canal do YouTube dele, a partir das 10h30 ele vai ser transmitido em conjunto com a da Rede Record. Por que isso? Porque ele está ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos participar dessa live e ajudar lá, porque você vai ajudar na campanha Viver Fraternidade, é muito importante. Fala aí, meu amigo. Para essas pessoas que estão em situação... Obrigado, Lucas Luco, pegou a causa aí junto com a gente. Maravilha. É tão bom, né? Eu gosto tanto de conversar com você, que você é um amigo querido. Outra hora já se passou e a gente nem percebeu. Faltam só 7 minutos, então vamos falar um pouquinho da dengue e depois a gente faz alguma consideração final, se tiver alguma. Olha, eu acho improvável, porque não acho impossível, mas acho improvável, porque nenhum dos outros coronavírus são transmitidos por um vetor como esse, por um mosquito, né? O Aedes aegypti ele tem uma certa capacidade de ser vetor de vários vírus diferentes, mas quando a gente olha para a origem dele, para a origem dos vírus, é interessante a gente ver que eles já estão há muito tempo coevoluindo na natureza, né? E esses vírus são adaptados a esse vetor. Então, o Aedes aegypti ele tem uma origem no norte da África, por isso que ele chama aegypti, a espécie aegypti por causa do Egito. E os vírus que ele transmite, a maior parte também tem origem no continente africano, Zika, chikungunya. Então parece que eles vão se adaptando, né? Então, é muito improvável, né? Exatamente. Entendi. Isso diz que existe uma história adaptativa de coevolução entre esses vírus e esse vetor, que hoje eles são capazes de viver, né, nesses mosquitos e serem transmitidos via esse mosquito. Nenhum outro coronavírus, nenhum outro vírus respiratório a gente conhece que seja transmitido via um... Isso não vai ser possível, né? Então, a Aedes aegypti, a tradução é o odioso do Egito. Por quê? Olha só, esse danadinho atravessou o Atlântico, chegou no Brasil e causa essa flagela aqui no Brasil. Sabe o que é isso? Karma que a gente carregou nos navios tumbeiros. Navios negreiros da escravidão, o vírus, o mosquito veio junto com os vírus africanos. Olha só, a gente mexendo e buscando situações de resgates. E na época do Egito é bom, né? Lá é bom, coisa boa. Os faraós, eles com essas pragas, porque tinha muito desses mosquitos, ele pegava os escravos e passavam mel. Eram tipo repelentes vivos, para o mosquito picar neles e pegar neles. E aqui, os senhores de engenho também passavam melado da cana-de-açúcar nos escravos em volta para proteger do Aedes aegypti, que a gente foi buscar lá na África. E hoje a gente tem um flagelo e a dengue ainda mata muito mais que o Covid hoje. Bacana, bacana demais você estar falando disso, porque isso para mim eu vejo também como eu vejo como uma parte da lei de ação e reação, né? Com certeza. Irmãos para cá. E é interessante isso que você falou, porque eles vieram nos navios negreiros, né? Essa é a evidência que tem. E você sabe que eu estava lendo essa semana um livro que conta a história de epidemias, né? História de vírus e de epidemias. Foi escrito por um professor de virologia. E aí ele conta do impacto de várias doenças virais na história. São vários, né? Por exemplo, os invasores espanhóis, existe um relato na história de que eles só conseguiram conquistar partes aqui da América Central e da América do Sul, porque eles faziam armas invisíveis com eles, como a varíola
e E o como sarampo. o sarampo, measles, sarampo, né? O Hernán Cortés, o Pizarro no Peru, conseguiram dominar esses impérios, o Azteca e os Incas, porque porque eles foram responsáveis por trazer micro-organismos que essa população não tinha imunidade. Na questão dos africanos, ele fala também nesse livro o seguinte, que existiam várias características que fizeram com que... Porque escravidão existe há muito tempo no mundo, né? Os judeus já foram escravos já na história lá no Egito, né? A gente já escravizou muita gente na nossa história evolutiva aqui na Terra. A mais recente foram com os africanos. E aí ele diz que existiam muitas características importantes que fizeram com que os europeus escolhessem os africanos. E uma delas era de que eles eram resistentes à febre amarela. Então, por exemplo, e ele fala especificamente dos franceses. Os franceses escolheram trazer africanos para o Haiti, que foi uma colônia francesa, e para o sul dos Estados Unidos, que também foi uma colônia francesa, a parte onde tem a Louisiana, New Orleans, aquilo tudo era a colônia francesa. Eles escolheram trazer os africanos como escravos porque tinham imunidade, eles eram mais resistentes, por assim dizer, à febre amarela, né? E aí, o que Maravilha. aconteceu? Eles perderam batalhas no Haiti por causa disso, porque os soldados africanos vieram para o Haiti e morreram de febre amarela, e isso fez o Napoleão vender o sul dos Estados Unidos para os Estados Unidos, que era parte da França, porque ele não queria perder mais soldados, porque ele sabia que ali também ia ter outra epidemia de febre amarela. Forçou ele a vender Beleza. todo esse território. Depois você tem que põe essa referência lá no YouTube. Vou colocar. Ó, Vamos terminar? vamos agradecer aí a presença de todos. Obrigado mais uma vez. A gente pode depois pegar novos assuntos, né? E ir trabalhando melhor. Vamos continuar essa nossa conversa, né, Paulo? É muito bom. Esse é o plano, né? Esse é o plano. Principalmente do Evolução em Dois Mundos. Vamos ver se a gente continua Isso. mais, porque tem muita informação interessante naquele livro que a gente pode Dissecar ele um pouco, né? Ler ele e ebulir. Virar ebulição em dois mundos. Evolução em Dois Mundos, exatamente. Eu acho que nós Tá bom. respondemos todas as perguntas, né? É isso aí. E já estamos entrando no último minuto aqui. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Foi excelente de novo. Obrigado pelas perguntas. Irmão, obrigado de novo. Sempre bom conversar com você. E aí a gente vai continuar essa conversa, mesmo porque a quarentena não tem de hora para acabar, todo mundo pergunta. Quando é que isso vai acabar para a gente voltar ao mundo normal? Não, eu não quero voltar àquele mundo, não era normal. Eu quero que acabe e a gente volte a uma nova normalidade. Eu também Essa espero. quarentena veio para a gente voltar ao normal, porque aquele mundo de dezembro de 2019 não era normal. Eu espero que a gente saia mais solidário, mais fraterno, com mais vontade de se ajudar e que a gente comece, porque não vai mudar do dia para a noite, mas que a gente comece a modificar as nossas estruturas econômicas, o nosso sistema de produção de alimento, nosso sistema de distribuição de renda e tudo mais, né? Isso pode servir para a gente como um ponto importante para o início dessa mudança, para o início de refletir sobre tudo isso, sobre essa questão importante que a gente tocou hoje de novo, que é a nossa interação com os animais. Eu vou deixar depois lá no YouTube todas as referências da doutrina espírita que tocam sobre esse assunto, porque eu acho que a gente está tendo a oportunidade de pensar bem nisso, né? Kardec disse isso na Gênese, capítulo 3º, onde ele trata do bem e o mal. Ele mais ou menos que traça um vetor sobre qual seria a modificação da nossa interação com os animais de acordo com o nosso processo evolutivo. Regenerar a alma, né? Regeneração. E alguém perguntou, agora não me lembro, acho que foi na primeira parte, alguém perguntou, a gente acabou não respondendo, né? Se no processo evolutivo nós iremos modificar isso. Sim, conforme a gente for modificando o nosso espírito, evoluindo espiritualmente, o nosso corpo também vai ficando mais etéreo e as necessidades vão ficando também mais etéreas, né? Isso está também na doutrina espírita, Kardec fala também disso, André Luiz fala disso no Evolução em Dois Mundos, Emmanuel fala disso no Consolador, na pergunta 129. Então, é tempo de a gente refletir sobre isso e fazer as modificações, pelo menos começar a fazer as modificações que vão vir a gente querendo ou não. O futuro É isso aí. vai ser diferente. Então, a gente vai ter que fazer parte dele, né? Senão a gente vai, talvez, se exilar em algum outro lugar.
boa noite para todo mundo, Tudo de viu? bom. Obrigado. Obrigado de Tchau, novo, tchau. Rodolfo. Um abraço. Tchau.